E com isso, com esse projeto, com esse trabalho que nós viemos fazer, a gente conseguiu viabilizar o projeto, porque ele estava começando a ficar inviabilizado por conta do custo que a gente estava começando a gerar através da questão da logística para levar esses resíduos, né, para o local certo. Então, a gente está vendo com um trabalho bem bacana, inovador. Então, se alguém depois quiser conversar um pouco mais sobre isso, fico aqui à disposição. E agora a gente também está avançando para a ilha. A gente, na Mata Atlântica, a gente já fez uma grande semeadura já com a palmeira Jussara. Também já fizemos plantio de mudas dela, então a gente tem um resultado bem bacana também, tá, no Parnite. E agora a gente está avançando também para o lado das ilhas, então a gente está com a PUC junto com a gente. Então eles fizeram, não sei se vocês conhecem, que é um trabalho bem bacana, das Ilhas Cagarras, teve a restauração lá. E agora a gente está trazendo esse conhecimento aqui para Niterói. A gente já fez um primeiro plantio de 80 mudas na Ilha da Menina, e agora a gente está partindo para o plantio de 500 mudas. Então, é um desafio muito grande, porque a parte logística é muito difícil, então a gente está fazendo de forma bem cuidadosa, tudo mais, para a gente colher os resultados que até agora, dessas 80 mudas que nós plantamos, está sendo bem satisfatórios. Então, eu vim aqui para mediar, mas queria falar um pouquinho sobre esse projeto, que é importante vocês saberem que a cidade de Niterói é ligada à parte de restauração. Então, assim, a gente tem esse projeto já, a cidade foi a única cidade do Brasil, o único município que foi contemplado nesse projeto desse edital do BNDES. Então, assim, a gente é muito feliz por isso. Então, a gente é um projeto que é o nosso maior projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Então, convido-os para conhecê-lo um pouco mais. E é isso, gente. Obrigado. Agora eu vou seguir aqui com os palestrantes. Então, deixa eu pegar minha colinha. Agora na ordem, tá? Agora quem vai apresentar vai ser a Ludmila. E a Ludmila vai dar uma palestra da teoria à prática na restauração. Será que tem que ficar ali? Boa tarde a todos. Queria dizer, primeiramente, da alegria, da satisfação de estar aqui, ver alguns colegas da UFRJ. Eu me formei em Biologia aqui na UFRJ, então tenho vários colegas aqui. Depois eu fui estudar lá para São Paulo. E queria dizer também que, brincadeira, ter cerveja na hora do almoço, né? Aí a gente fica depois com o quórum baixo, pessoal dormindo, então a gente vai ter que fazer um esforço aqui para trazer informação interessante para vocês. Bom, eu sou gerente, hoje eu estou como gerente de restauração da Conservação Internacional. A Conservação é uma ONG que já está atuando aqui no Brasil há mais de 30 anos. As principais ações da Conservação Internacional são no território de Abrolhos, que engloba ali o sul da Bahia, o Espírito Santo, inclusive as ilhas que ficam ali. E também na Bahia a gente tem vários projetos com comunidades indígenas e áreas de unidade de conservação, projeto ASL e restauração também. Então, aqui falando de restauração, né, o Alan falou bastante coisa, bastante técnicas de restauração, e quando a gente fala de restauração no Brasil, começou dentro do que agora é uma unidade de conservação, que é a Floresta da Tijuca, né? Então, os relatos que se tem das técnicas e metodologias lá foi de que o pessoal resgatava o que a gente hoje chama de plântulas, né? Mas eram árvores já bastante altas, de 2 metros. Então, eles pegavam de outras regiões próximas, aquelas que já estavam degradadas, e transportavam para aquelas áreas
onde havia algum interesse. E isso estava muito ligado à questão do fornecimento de água para esse território que era muito ocupado, né, na época aí, do Império, né, quando já tinha Dom Pedro II por aqui. Então, para a restauração, existem várias definições, né, de diferentes órgãos, inclusive nossa, né, do governo brasileiro também, tem uma própria definição dentro da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, que a gente chama de PROVEG, né, que está sendo relançada agora com o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. Todas essas definições, eles falam muito do processo da restauração. Então, isso é muito importante que a gente entenda que é um processo, né? Não é simplesmente você colocar uma mudinha ali. Então, existem várias etapas prévias a você colocar a mudinha no chão, né? Então, isso é muito importante. E, dependendo da sua metodologia, nem tem mudinha, é só a dispersão de semente, né? Uma técnica conhecida como semeadura direta ou muvuca também, que o pessoal conhece isso. Eu gosto muito de um conceito de restauração que trata esse processo como um processo socioecológico, porque não é só a restauração, como a gente falou, né, tem algumas questões que implicam no que muito do que a gente está ouvindo aqui, que é a questão do engajamento e sensibilização das pessoas para permitirem que se faça a restauração dentro das áreas delas, ou que elas apoiem em outras áreas de unidades de conservação e outras áreas públicas, né? Então, esse é um processo que é socioecológico, e por isso é tão importante a gente ter esse engajamento, que eu acredito muito nesse papel das trilhas, para fazer esse engajamento, a sensibilização e abrir portas. Se você consegue entrar com trilhas e com tudo mais, por que não entrar com a restauração ou vice-versa? Porque o ponto difícil é você chegar nos proprietários de terra e convencê-los a fazer restauração, ou, enfim, passar uma trilha, né? Então, são ferramentas de engajamento, comunicação, sensibilização. Aqui, nos métodos, eu trouxe até um que o Alexandre apoiou fazer, né? Que é um guia das unidades de conservação, para gestores de unidades de conservação, que ele é uma tomada de decisão. Dependendo das condições que você tem, do solo degradado, do histórico de degradação, das fontes de propágulo, você pode seguir por diferentes caminhos. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Ah, não aponta, né? Não está apontando. Então, eu aponto. Ó. Então, a gente tem diferentes fatores de degradação, e daí você tem diferentes metodologias de restauração, então, desde sistemas agroflorestais, até áreas com baixo potencial de regeneração, alto potencial de regeneração natural e baixo potencial de regeneração da paisagem. Então, todas essas coisas a gente avalia para definir o método da restauração, né? Então, você consegue fazer o manejo da regeneração natural, que é a capacidade do sistema ali trazer propágulos, ou seja, sementes, espécies que estão ali no solo, ou de fragmentos que estejam ali e que a gente consiga aproveitar esse alto potencial de regeneração. Ou se você precisa fazer algum manejo para apoiar isso, então, talvez tirar uma espécie invasora, né, que a gente estava falando muito aqui de espécies invasoras, ou o próprio fogo, que aí esse potencial consegue se expressar. Por outro lado, você tem outras técnicas que demandam cada vez mais intervenção na área, que pode ser a nucleação, que é simplesmente você criar ilhas de diversidade, com indivíduos arbóreos ou indivíduos vegetais, mas que não são arbóreos, né? Tem outras espécies arbustos que a gente pode colocar ali, e aumentar um pouco dessa atratividade, inclusive, para a fauna, né? Para as aves, principalmente. Então, aquilo vira ilhas ou puleiros também, que a gente chama, e que induzem essa restauração.
Depois a gente tem o plantio total de mudas, que é o mais tradicional, que todo mundo conhece, que é esse que a gente vai colocando a muda, mas para colocar a muda você tem que fazer a coleta de semente, você tem que tratar aquela semente, você teve que produzir a muda. Isso não demora menos de 1 ano, gente, assim, por baixo, né? Porque você tem que esperar dar a semente na época certa, você tem que esperar crescer a muda no viveiro, que demora de 6 a 8 meses. Então, todo esse processo pré-plantio já leva 1 ano. Depois do plantio, você faz em 3 e 6 meses. Assim, pode ser um processo muito rápido. Mas, depois disso, você ainda tem outros processos que é de manutenção daquela área, não é só plantar e largar a muda, você provavelmente vai ter que tirar o capim que está ali no entorno daquele berço daquela muda, tirar um pouco das espécies invasoras. Então, você tem 2 anos de manutenção, pelo menos, e um monitoramento que é para o resto da vida. Se você pensar em carbono, são 30 anos de monitoramento de carbono que você vai estar fazendo. Então, são muitas etapas nesse processo, principalmente se a gente está falando de plantio total. E também a semeadura direta, que é quando você não usa as plântulazinhas, né, o que você produziu ali de mudas, mas você simplesmente faz o lanço de semente, ou com maquinário você consegue introduzir as mudas, as sementes no solo e fazer essa restauração. E aí você tem uma série de ações, intervenções que são importantes fazer, e esse material está bem interessante aqui para a gente entender esse processo. E aí, quais são os benefícios da restauração? A gente apoiou um pouco na construção desse documento, que é do IPBS, que é um documento para tomadores de decisão com relação à restauração. E tem diversos capítulos, né, falando sobre restauração, metodologia, governança e tudo mais, gênero, e que ele traz um pouco dessas informações dos benefícios, que talvez você venha falar um pouco dessa questão mais financeira, mas também de empoderamento das comunidades tradicionais, de mulheres, aquela população que é menos favorecida e que, nesse processo, principalmente em áreas rurais, elas podem ser introduzidas nesse processo de restauração, inclusive com os benefícios, sendo beneficiárias desses processos. Então, aqui a gente fala também de diferentes metodologias para cada bioma, né? A restauração não é igual para... nem no mesmo bioma, a gente estava falando de restauração na restinga, não é a mesma coisa que restaurar uma mata de montanha ou de uma mata ripária. São processos diferentes, são espécies diferentes, isso dentro do mesmo bioma. Imagine em outros biomas que têm outras fitofisionomias. A fisionomia da floresta é diferente, e não é só por conta das espécies, mas é por conta das questões climáticas, geográficas e tudo mais. A gente fez um artigo que fala um pouco da capacidade que a gente tem de gerar emprego com projetos de restauração. Então, talvez você fale mais para frente um pouquinho disso, mas a gente sabe que a cada 1 hectare pode gerar um emprego a cada 2 hectares de projetos de restauração. Então, esse artigo a gente fez com várias